E hoje eu vou te mostrar como fazer uma peça decorativa com a técnica do tie-dye. Oi pessoal da Acrylex, tudo bem com vocês? Eu sou o Adeilton do Pense Decore e estou invadindo aqui o canal da Acrylex para te mostrar uma peça decorativa com uma técnica que normalmente a gente usa no mundo da moda, mas hoje a gente vai trazer para decoração. Então se você já curtiu a ideia desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Acrylex, se inscreva e ative o sininho de notificações para toda vez que eu aparecer por aqui você ser o primeiro a ser informado. Literalmente, tie-dye significa amarrar e tingir. Então é uma técnica muito fácil que a gente vai fazer algumas amarrações no tecido para conseguir uma padronagem de estampa totalmente exclusiva. E eu vou utilizar aqui um pedaço de tecido branco. Esse tecido é interessante que ele seja de algodão ou que tenha algodão na composição para que a gente tenha um resultado melhor no efeito das manchas. E nesse projeto a gente vai utilizar a tinta Fashion Colors Aquarela Silk. É uma tinta para tecido, ela vem nessa bisnaga já com bico aplicador e são várias cores intensas que dá para fazer trabalhos incríveis. E como inspiração desse trabalho eu vou utilizar aquela fruta pitaia, que tem tons de rosa, tons de magenta, então eu escolhi trabalhar dentro dessa cartela de cores. Para iniciar o trabalho, primeiro eu vou preparar o tecido. Eu vou utilizar um borrifador com água. Vou borrifar água por todo o tecido, porque é interessante que esse tecido esteja úmido. Não é para o tecido ficar totalmente molhado, encharcado, porque isso vai facilitar o trabalho com a tinta. E aqui eu vou fazer uma amarração simples utilizando o barbante. Vou fazendo como se fosse essa sanfona e vou prender o tecido em alguns pontos. Eu vou utilizar 3 cores nesse trabalho. Eu vou começar da cor mais clara e vou terminar com a cor mais escura. E a primeira cor que eu vou aplicar é a rosa chá. Se vocês verem, eu vou aplicar diretamente no tecido, vou só utilizando o bico aplicador e vou depositando a tinta em alguns pontos. Não precisa ter medo, não tem uma regra para fazer esse trabalho. Quanto mais solto, você vai colocando a tinta e vai fazendo o trabalho por si só. O interessante dessa técnica é que você nunca vai conseguir uma estampa igual à outra. Então isso torna o seu trabalho ainda mais exclusivo. A segunda cor que eu vou aplicar é a cor vinho. E se vocês perceberem aí, já no início da aplicação, eu acabei sujando um pouquinho a mesa, mas a minha mesa é de plástico. Então aqui vai uma dica. Se a sua mesa não for assim igual a minha, que você pode sujar e limpar, forra a mesa antes para você fazer esse trabalho e você não ter medo de arriscar e aplicar a tinta. Vai aplicando a tinta da mesma forma e se vocês perceberem, ela começa a expandir. Se você sentir que o tecido começou a secar, está muito seco, você pode borrifar água novamente, porque isso é o veículo que vai ajudar a tinta a reagir no tecido e conseguir essas manchas bem bonitas. Eu vou continuar fazendo a aplicação da tinta e agora eu vou para a terceira cor, que é a terra queimada. E como essa cor é a mais escura, eu decidi aplicar só nas 2 pontas do tecido, vou aplicando, vou concentrando a tinta nesse ponto e como eu percebi que o tecido está ficando seco, borrifei um pouco de água para continuar fazendo essa aplicação e a cor ficar bem distribuída. Depois que eu fiz essa aplicação, eu esperei aí 5 minutinhos só para essa tinta reagir, começar a espalhar e aqui nesse ponto eu já solto os cordões. E aqui a gente tem 2 possibilidades. Você pode deixar o seu tecido assim e você já vai ter esse tie-dye com essas cores mais marcadas, mas aqui em cima desse tecido eu vou fazer um efeito aquarelado. Esse efeito é opcional, mas fica muito bonito e dá uma estampa totalmente diferente. Para fazer esse efeito eu vou soltar o tecido e fazer esses leves beliscões e vou borrifar um pouco mais de água em cima dele para as cores andarem um pouco mais, se mesclarem uma na outra e para fazer o efeito eu vou utilizar sal grosso de cozinha. Vou salpicar o sal grosso em cima de alguns pontos e esse sal grosso vai fazer como se a tinta andasse em cima do tecido e dar uma leve revelada na cor do tecido, na cor de base do tecido. Assim a gente vai conseguir um outro tipo de efeito de mancha e no final fica um efeito super bacana. Deixa ele ali reagindo e deixa ele secar ali paradinho no local que você fez.
Depois que secar, você vai ter um tecido com essa estampa lindíssima, nunca você vai ter uma estampa igual a outra, e você pode fazer peças decorativas a partir desse tecido. Aqui eu vou forrar uma cúpula de abajur que eu já tinha por aqui, uma cúpula que está até um pouquinho manchada, então eu achei que valeria a pena restaurar ela para conseguir uma peça decorativa com efeito diferente. Mas também vale fazer jogos americanos, toalhas de mesa, almofadas, dá para fazer uma infinidade de coisas. Para fazer a aplicação desse tecido na cúpula, você pode utilizar cola branca ou então cola de silicone. Eu cortei o tecido já mais ou menos na medida que eu vou utilizar para fazer a forração, colei bem e no final eu consegui esse efeito. Olha que peça decorativa linda, exclusiva, e aqui eu fiz a ideia com essa combinação de cores, mas você pode escolher uma paleta de cores que combine aí com a sua decoração e fazer peças decorativas para deixar a sua casa ainda mais bonita. Agora eu quero saber de você, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa técnica. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo num próximo vídeo. Então é isso, tchau!